segundo bloco da nossa aula aí referente ao dia 3 de novembro de 2020, para o segundo período do Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Pois bem, fizemos aí uma recapitulação de alguns artigos da semana passada sobre provas e vamos continuar com essa recapitulação para poder encerrar o raciocínio sobre documentos e poder falar de testemunhos e poder falar sobre perícia. Então, dividindo a tela com vocês, artigo 221. Um instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado, por quem esteja na livre disposição de administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como a cessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Entendam, é muito comum no Brasil, por exemplo, eu adquirir um imóvel e não passar a escritura. Eu faço um contrato, eu pago por aquele imóvel, eu tenho o comprovante que eu paguei pela aquisição do bem, eu já estou morando no bem, mas eu não tenho a escritura. Tudo que foi feito foi assinar um documento chamado Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda. Esse instrumento particular de promessa de compra e venda tem valor? Tem. Porém, conforme a gente já falou ainda há pouco, ele tem valor inter partes, ele tem valor entre as partes. Para que aquele documento atinja terceiros e tenha validade contra terceiros, é necessário, sim, como diz o final do artigo 221, o registro público. Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se por outras de caráter legal. A gente vai falar nisso hoje quando falar de testemunha. Eu emprestei um dinheiro, mas eu não assinei contrato nenhum. Eu emprestei um dinheiro, mas não coloquei nada, absolutamente nada no papel. E agora eu estou passando até mensagem de texto, WhatsApp, para a pessoa que eu emprestei, ela nem me responde. Porque se ela me responder, dando a entender que eu emprestei o dinheiro, ela admitindo, ela confessando que eu emprestei aquele dinheiro, aquela conversa do WhatsApp, a gente vai ver que ela pode ter força, sim, de documento. Agora, imagina a situação onde eu ainda não tenho o contrato assinado e se isso pode ser substituído por outras provas. Um exemplo que eu não falei com vocês, mas aproveito para falar agora aqui. Imagine um contrato de seguro. Eu fui comprar um carro novo, fui comprar um carro zero na concessionária e eu não saio com o carro enquanto ele não tiver com seguro. Liguei para a minha corretora, conversei com a minha corretora e ela falou, Cícero, perfeito. Ah, mas eu estou comprando o carro aqui em São Paulo e a minha corretora fica em São João del Rei, Minas Gerais. Cícero, não tem problema. Manda para a gente a nota fiscal. Manda para a gente a nota fiscal do carro. E eu tirei foto no celular e mandei. E a minha corretora mandou pelo celular, via WhatsApp, a proposta do seguro. E eu mandei para ela o meu ok, de acordo, concordo com o valor, concordo com as 4 parcelas. E ela me manda, olha, então está tudo certo, você pode sair com o carro, que ele já está segurado, já lancei no sistema. Eu não vi o sistema, eu não vi ela lançar no sistema. Eu não vi o contrato ainda não li a apólice de seguro que ela me mandou, foi uma proposta resumida, a apólice costuma ser gigantesca em alguns casos. Mas e aí, existe ou não existe um contrato de seguro? A apólice é o melhor meio de prova de um seguro. Porém, nesse caso, eu saí da concessionária e aconteceu um fortuito, e o carro já bateu, já capotou e foi feio, perda total, e aí, estou ou não estou segurado? Se eu tivesse o contrato particular, se eu tivesse a apólice, ali é um instrumento particular hábil, interpartes, para produzir efeitos. Porém, não o tendo, parágrafo único do artigo 221, vou poder usar outras provas, como, por exemplo, outros documentos, a própria mensagem de texto, a própria mensagem de celular. Posso, e vale até de testemunhas que viram, que acompanharam a transação, posso pedir a prova pericial, a perícia no meu celular e no celular dela, para demonstrar que aquela mensagem é verdadeira. E se ela fez ou não fez, se ela lançou ou não lançou no sistema, aí a gente volta para as aulas de responsabilidade civil, a gente volta a falar aqui, inclusive, na defesa do consumidor e na responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Nesse sentido, Telegrama é a cópia autenticada.
O artigo 222 fala sobre Telegram. Pedi para não fazer confusão na semana passada. Telegram é uma coisa, Telegram é outra. Telegram algumas pessoas usam. Telegrama ninguém mais usa. Porém, o artigo 222 que fala sobre Telegram, que é uma correspondência que existia há décadas atrás, e era uma correspondência curta, rápida, você pagava por palavra. Era uma época que não tinha, acreditem, não existia a internet, não existia esse celular que todo mundo tem hoje, smartphone, não existiam aplicativos de texto, não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia Direct, era tudo baseado nos correios. O telegrama era uma mensagem muito rápida e muito cara. Então, o telegrama é prova absoluta? Não. O telegrama é prova plena? Não. O telegrama era prova relativa? Era. E eu tinha que exibir o original de conferência assinado para que ele tivesse sua autenticidade. Hoje, esse artigo 222 que fala sobre telegrama, eu posso pegar e usar analogia. Analogia vocês estudam em EAD, vocês sabem que a analogia é uma forma de comparação. Então, eu posso usar esse artigo 222 para fazer uma analogia com outros documentos que a gente utiliza. O e-mail. E-mail é meio de prova. Então, é prova plena? Não. É documento público? Não. É uma prova absoluta? Muito menos. É uma prova relativa? É. E se alguém contestar, não, esse e-mail que você está juntando aqui no processo não foi bem isso que eu mandei para você. Então, pode ser que o original tenha que ser juntado, mas como é que eu vou juntar o original? Vou tirar outra cópia. Aqui a gente pode se valer da prova pericial, do computador que mandou e do computador que recebeu. Com os aplicativos de texto, a mesma história. Todas as redes sociais que comportam mensagens. LinkedIn para uso profissional, Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp, Tinder para relacionamento pessoal. Todas as mensagens que a gente passa ali, elas podem ser utilizadas como meio de prova, mas se elas forem contestadas, eu vou ter que mandar apresentar o original. Eu vou ter que fazer uma perícia no celular que mandou, no celular que recebeu, no computador que enviou, no computador que recebeu, a não ser que eu pegue essas mensagens, eu printo essas mensagens, levo um cartório e transformo em ata notarial. A ata notarial, ela dá fé pública ao documento. O documento que era um documento particular, ele é registrado em cartório, é retirada uma certidão em cima daquilo, é tirado um traslado, é tirada uma ata, e essa ata notarial, que é o nome certo, é o nome técnico aqui, ela sim é um documento público que goza de fé pública, não é prova absoluta, mas é prova plena, difícil de ser derrubada, só pode ser contestada por uma prova de peso superior e que não é fácil de ser produzida. Presumo que ali há a verdade e uma verdade que goza de fé pública. E como eu já adiantei para vocês, o artigo 223 ele fala da Xerox. A Xerox, ainda que autenticada, ainda que conferida pelo tabelião de notas, ela não vira documento público. Ela continua sendo um documento particular, presunção relativa, e para a contraprova aqui, eu não preciso nem de uma prova de peso superior, não. A contraprova aqui é a exigência da exibição do original. Parágrafo único. A prova não supre a ausência do título de crédito ou do original nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição. Não dá para descontar a Xerox, um cheque, nem mesmo que seja uma Xerox autenticada. Aqui, o cheque é o documento que eu preciso exibir, integrar, me desfazer dele para receber o crédito junto ao banco. Então, nesse caso aqui, não tem prova que venha a suprir o cheque. Se eu perdi o cheque, comunica que perdeu o cheque, o devedor lhe susta o cheque, ele passa outro cheque. Agora, cópia do cheque é a mesma coisa que nada. Testemunho do cheque é a mesma coisa que nada. O único título de executivo que eu tenho para substituir o cheque é nenhum. Ou eu tenho o cheque, ou eu não tenho nada. E o último ponto que a gente conseguiu ver na semana passada, tradução, vídeos e áudios. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para terem efeitos legais no país. E aqui a gente pode usar também a simetria do que a gente viu na escritura pública, se tem ou não tem necessidade desse documento ser ou não ser traduzido por um tradutor público, um tradutor juramentado.
Se for um tradutor público, juramentado, registrado em cartório, esse documento passou a ser documento público, fé pública, prova plena. Agora, se for um documento estrangeiro que foi traduzido, mas para uma pessoa que não é juramentada, aquilo pode até ter valor? Pode ter valor entre as partes que concordaram com aquilo. Prova plena? Nesse último caso, não. É relativo. Fotos, vídeos e áudios são prova. E são prova plena. Para derrubar uma foto, um vídeo e um áudio, tem que ser uma prova de peso de qualidade superior, como, por exemplo, uma prova pericial, para saber se a foto não foi manipulada, se o vídeo não foi manipulado, se o áudio não foi editado. Então, é nesse sentido que está o artigo 225, que foi o último artigo que a gente conseguiu ver na semana passada. Faltou falar desse artigo aqui, o artigo 226, que tem a ver com direito societário. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Aí, você que está tendo contato com o artigo 226 pela primeira vez na sua vida, você lê e vai falar, não entendi nada. Por quê? Porque vocês estão sendo apresentados ao artigo 226 no segundo período, quando vocês ainda não viram a parte de direito societário, que na minha época era chamada de direito comercial, depois passou a ser chamada de direito empresarial, e hoje o melhor nome que ela ganha é direito societário. Aqui eu estou falando dos livros que as pessoas jurídicas de direito privado têm. Imaginem que sim, uma sociedade empresarial com fins lucrativos, elas têm, por exemplo, o livro caixa. Ela tem o livro de entrada e saída dos funcionários. Se aqueles livros, livro caixa, balancete, inventário, patrimônio, todos os livros que as empresas são obrigadas a manter registro, admissão, demissão de funcionário, todos esses livros que as sociedades empresariais têm a obrigação legal de manter no direito empresarial, se esses livros estiverem sem vícios, sem defeitos, sem rasuras, esses livros são prova positiva em favor da empresa. Do contrário, vai atuar contra eles. Agora, são prova plena? Não. São prova absoluta? Muito menos. São prova relativa? São. Por quê? Vamos colocar aí que eu tenho uma sociedade empresarial e que nem todos os meus funcionários estão fechados. Tem funcionário que trabalha para mim, ele recebe meio salário mínimo e eu não coloquei ele na folha. Tem funcionário que está recebendo auxílio, desemprego, eu estou pagando uma complementação para ele por fora e ele está trabalhando para mim. Então, ele não aparece naquele livro. Então, o livro por si só, ele não chega nem perto de ser uma prova plena. Ele pode ser meio de prova se ele estiver sem vício, intrínseco ou extrínseco, como diz o 226. Do contrário, além de me complicar por alguma fraude nesses documentos, em todo caso, eu sempre tenho que respeitar a parte final do artigo 226 e complementar esses livros de registro com outros subsídios, com outras provas. Outras provas documentais? Pode ser. Provas testemunhais? Pode ser. E aquilo que comportar a matéria de fato. Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública. Por exemplo, propriedade de imóvel. Não adianta o imóvel estar lá no inventário da empresa, no inventário da firma, e a firma não ter a escritura dele. Ah, mas é nosso, a gente comprou, só que não passou a escritura. Então, vocês ainda não são donos. Vocês, na melhor das hipóteses, vocês têm a posse, mas vocês ainda não têm a propriedade. Ou escrito particular, revestido de requisitos especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Queridinhos, o papel aceita tudo. Para que um livro societário esteja ali, na teoria, em ordem, não é difícil. Fazer um livro bem feito não é difícil. Registro de entrada e saída de funcionário, perfeito. Distribuição de EPI, coloca aqui na realidade do Barroso, onde temos uma faca de cimento, e determinadas atividades exigem equipamentos de proteção individual, e ali eu tenho um controle. Do que foi distribuído, para quem que foi distribuído, qual que é a eficácia
daquele equipamento de proteção, há quanto tempo que ele é recolhido, que ele é substituído, no papel está belíssimo. Agora, não no caso aqui de Barroso, que é uma empresa séria, uma multinacional, mas pode ter alguma situação de inexatidão, uma situação de falsidade que não corresponde à realidade. Nesse caso, traz implicações jurídicas. Da mesma forma que, por exemplo, se a gente falou sobre a EPI, a gente pode falar de uma questão menos complicada, mas também do direito trabalhista, que é o controle de ponto. Aquele controle de ponto britânico, inglês, ele é um problema. A pessoa todo dia chega no trabalho dela às 7h50. Todo dia ela sai do trabalho dela às 17h30, um reloginho, não atrasa um minuto, nem para entrar, nem para sair. Por isso que na legislação trabalhista, sempre que possível, adota-se o ponto eletrônico. Porque ali a pessoa vai passar o crachá dela e confirma mecanicamente, eletronicamente, o horário que ela realmente chegou, o horário que ela realmente saiu. Claro, é prova absoluta? De forma nenhuma. É prova plena? Também não é. É um meio de prova, mas que admite prova em sentido contrário. A pessoa pode ficar esperando para passar o cartão e ela já fez uma hora extra antes. A pessoa já pode ter saído ou passado o cartão e ela volta ou ela continua a trabalhar fazendo hora extra que não está sendo computada. A gente sabe que a realidade, infelizmente, envolve certos meios que são fraudulentos. É nesse sentido que a gente trabalha bem. O artigo 226, o parágrafo único, para vocês entenderem os livros e fichas do direito empresarial. De matéria nova, além do artigo 226, a gente tem o artigo 227. O caput dele foi revogado pela Lei 13.105 de 2015. Essa lei aqui é um novo CPC. Estamos em 2020, já quase 2021. Não sei se ainda é pertinente chamar ele de novo CPC, mas, enfim, é o CPC atualmente vigente. Então, havia uma limitação de valor para que a prova testemunhal fosse aceita no contrato. Emprestei dinheiro para alguém, não assinei documento nenhum, a pessoa não assinou nada para mim, e estou passando mensagem para ela, ela não me responde, nem WhatsApp, nem e-mail, nem nada. Como é que eu provo que eu emprestei dinheiro para essa pessoa? Testemunha pode ser meio de prova? Pode. E o que eu quero que vocês verifiquem em casa, verifiquem no Google, façam um pequeno levantamento. Tem limite de valor? Olha o que o parágrafo único do 227 fala. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Aqui, eu quero que vocês entendam, apesar do artigo 227, parágrafo único, está falando qualquer valor, ele fala sim que a prova testemunhal é admitida, porém como subsidiária, como uma prova reserva ou complementar da prova escrita. E se ela for a única prova? Eu quero que vocês vejam se tem um limite de valor para a prova testemunhal. Entendam. Emprestei um dinheiro para alguém porque essa pessoa falou que a mãe dela precisava fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia muito séria. Me comovi com a história e emprestei dinheiro para ela. Se a cirurgia foi 5 mil, eu emprestei 5 mil. Testemunha serve? Só a testemunha serve? A cirurgia foi 30 mil e eu não peguei nada por escrito. Testemunha serve para suprir o documento que não existe? E se for uma cirurgia que custa 100 mil reais? Eu emprestei o dinheiro, transferi para a conta da pessoa. Se eu transferir para a conta da pessoa, menos mal, porque aquela transferência vai poder valer como meio de prova, vai poder valer como um documento, sim, ainda que não seja um contrato de mútuo, que não seja um contrato de empréstimo, mas aquilo ali vai valer, sim, como documento, pelo menos um indício de que algum dinheiro eu emprestei. Dificilmente eu estaria doando 100 mil reais para alguém. Mas vamos utilizar aqui o 227, parágrafo único, e complementando a prova escrita, complementando a transferência, por que eu transferi? E aí eu tenho 2, 3 testemunhas, pessoas idôneas, pessoas de boa reputação, pessoas que aquilo que elas falarem, o testemunho que elas prestarem, no primeiro momento ele é tido como verdadeiro. Então, essas testemunhas podem complementar o documento de transferência que eu tenho para falar que a transferência daqueles 100 mil reais foi referente ao empréstimo que eu fiz. Aqui uma aplicação interessante do parágrafo único do artigo 227.
Quem é que pode ser testemunha, ou melhor, conforme diz o artigo 228 do Código Civil, quem não pode ser testemunha? Menor de 16 não pode ser testemunha, porque menor de 16 é absolutamente incapaz, ele não tem discernimento para gerir a vida civil dele, quanto mais para ser testemunha em um processo. Inciso 2 e inciso 3 foram revogados pela Lei 13.146 de 2015. Também é o CPC? Não. O CPC é 3.015 a lei. Essa lei aqui, 3.146, ela é a lei do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, hoje chamado de PCD, Pessoa com Deficiência. E falava aqui que o incapaz, por estar interditado, por uma deficiência mental, por conta de alguma patologia mental, ou ainda os viciados, os ébrios, os viciados em entorpecente, que eles não poderiam ser testemunhas se estivessem interditados, se fossem considerados incapazes. E com o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, isso muda. E eles podem sim ser testemunhas, porém, nos moldes que a gente vai ver nos parágrafos desse mesmo artigo 228. Inciso 4º, não pode ser testemunha o interessado no litígio, seja porque ele é amigo íntimo, se ele é meu amigo íntimo. O que é um amigo íntimo? A gente precisa ter dormido junto para ser considerado amigo íntimo? Não necessariamente. Pode ser aquele amigo de longa data, um confidente, alguém que eu estou sempre na casa dele, ele está na minha casa. Agora, o meu vizinho, eu conheço meu vizinho há 15 anos, mas a gente não tem uma relação de amizade. Dou bom dia para ele, dou boa tarde para ele, dou boa noite, sou educado com ele é educado comigo, mas nunca entrei na casa dele, ele nunca entrou na minha casa, nunca sentamos para tomar nenhuma cerveja junto. É meu conhecido há 15 anos, mas não é meu amigo, muito menos meu amigo íntimo, confidente, alguém que sim mentiria por mim para que eu me favorecesse no processo. Da mesma forma, não pode ser testemunha um inimigo capital. E o inimigo capital aqui, quem que é? Da mesma forma que o amigo íntimo não pode, porque ele vai querer te ajudar, o inimigo capital não pode, porque ele vai querer te... O amigo não pode, porque ele quer te prejudicar, o inimigo não pode. Eita, nós! O amigo não pode, porque ele quer te favorecer, o inimigo não pode, porque ele quer te prejudicar. Então, corrigido aí o lápis da fase, preste atenção aqui. Quem é que poderia ser considerado inimigo capital? Às vezes uma ex-esposa, né? Uma ex-esposa aí de um processo litigioso, de um processo que sabidamente envolveu lide, que envolveu conflito, que envolveu pendenga, pode ser, não sempre, não estou dizendo que é sempre não, mas no caso concreto, pode ser que seja um exemplo de inimigo capital. O empregado que foi mandado embora e agora quer se vingar do patrão. Nem sempre ele vai ser considerado inimigo capital. É muito comum na justiça do trabalho um empregado ser testemunha do outro para determinados abusos que os patrões cometem. Então, o simples fato de ser ex-esposa, o simples fato de ser ex-empregado não torna a pessoa inimigo capital por si só. Agora, junto com outros fatores, é ex-esposa, o processo foi litigioso e houve realmente muita briga entre eles, uma questão quase que pública e notória, chegaram as vias de fato e por aí vai. E da mesma forma, o camarada é empregado, é inimigo, tentou sabotar, tentou prejudicar o patrão, tentou até contra a vida do patrão. Então, nesse caso, não há dúvida que há uma intenção de prejudicar, analisada caso a caso, de acordo com o caso concreto. Cônjuge, ascendente, descendente, colaterais até o 3º grau de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade. Quem é que não pode ser testemunha, então, no processo? O marido, a esposa, os pais, os avós não podem, os descendentes, no caso, os filhos, os netos, até o 3º grau, então, filho, neto, bisneto não pode, de alguma das partes. Tataraneto já pode ser testemunha. Por consanguinidade, ou seja, ele tem o meu sangue, ou por afinidade. O que é parente por afinidade? Eu casei no civil e eu tenho a minha sogra. Minha sogra é minha parente, não por consanguinidade, ela não tem o meu sangue, mas ela é minha parente por afinidade. Mesmo que eu não tenha afinidade nenhuma com a minha sogra, a lei
diz que eu sou parente por afinidade dela. Então, ela não pode ser testemunha, seja para me favorecer, seja para me prejudicar, ela não pode ser testemunha no processo onde eu esteja participando. Parágrafo 1º. Para a prova de fatos que só elas conhecem, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo. Essa aqui é uma redação dada também pela Lei 13.146 de 2015. Mais uma vez aqui, a gente vê a influência do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Por quê? Se a gente tem determinado fato que só uma pessoa incapaz testemunhou, o juiz pode até ouvir aquele incapaz, mas ele vai ouvir na qualidade de informante. É um fato que só um parente próximo ali, irmão, tio, sobrinho, né, já que fala até o 3º grau, primo já não entra na limitação, primo poderia ser testemunho, mas qualquer pessoa pode ser ouvida em juízo. O juiz pode ouvir o amigo íntimo, ele pode ouvir o inimigo íntimo, mas não vai ouvir como testemunha. Ele vai recolher o depoimento na qualidade de informante. A testemunha, ela presta compromisso com a verdade, responde por crime de falso testemunho. O informante já não se espera esse compromisso com a verdade, mas ele pode ser ouvido pelo juiz se for a única pessoa que conhece o fato. E o parágrafo 2º, com maior pertinência ainda ao Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, assim diz: a pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Então, um mudo pode ser testemunha, mas o testemunho dele vai ser escrito. Um cego pode ser testemunha, mas ele vai ser testemunha daquilo que ele ouviu. Então, não é porque uma pessoa é portadora de deficiência que ela não pode ser testemunha. Mas, hoje a gente tem recursos, inclusive recursos tecnológicos, que facilitam, que ajudam o dia a dia dessas pessoas e que podem ser um instrumento pelo qual o testemunho delas, mesmo em PCD, possa ser considerado perfeitamente válido em juízo. Encerrando aqui a aula, a gente tem a prova técnica, a gente tem a prova pericial. Então, vamos falar da prova técnica, vamos falar da prova pericial. Artigo 231. A prova técnica, a prova pericial, é uma prova de peso grande. É a prova constituída por um profissional de confiança do juiz e que vai provar alguma questão técnica. Então, aqui no caso do artigo 231, vamos falar de Código de Trânsito Brasileiro. E que o camarada parou em blitz e se recusou a fazer o bafômetro. Se ele se recusar a fazer o bafômetro, artigo 231, aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Ou seja, eu não posso me dar bem porque eu deixei de fazer o bafômetro. Ah, mas a Constituição fala que ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo. Sim, você não é obrigado a botar a boca em bafômetro nenhum, etilômetro, e fazer prova contra você. Você não é obrigado. Mas, a partir daquele momento, você puxa para si todo o ônus de fazer a contraprova. Como diz o artigo 232, a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Então, a partir do momento que você não fez o bafômetro, você puxa para você todo o ônus de provar que você não estava bêbado. Não é mais o Estado que tem que provar a tua embriaguez. É você que tem que provar que você não vai conseguir fazer isso. Um outro exemplo maravilhoso para a gente trabalhar aqui em cima da prova pericial e esses dois artigos é o exame de DNA, uma investigação de paternidade. Você não é obrigado a se submeter a exame de paternidade nenhum. Porém, a partir do momento que você recusa fazer o DNA, que é a melhor prova para atribuir paternidade e filiação para alguém, você puxa para você todo o ônus de provar que você não é pai. Eu provaria que eu não sou pai porque eu fiz vasectomia. Só que isso aí eu teria os últimos anos da minha vida para mostrar. Olha, eu fiz uma cirurgia, tem 8 anos que eu fiz uma cirurgia de vasectomia, então essa criança tem 4 anos, não é meu filho. Eu faço até uma contagem nova de esperma, mas eu não vou
me submeter ao DNA, eu vou provar simplesmente que eu sou estéril. Pode ser que o juiz atenda. Agora, eu não fiz vasectomia, não tenho que comprovar a vasectomia e falo simplesmente, não conheço essa mulher, nunca vi essa mulher, nunca tive relações com ela, mesmo que ela não tenha nenhuma mensagem trocada entre a gente, mesmo que ela só tenha provas testemunhais que viram a gente sair determinado dia, pode ser que o juiz entenda que diante da minha recusa, artigo 231, eu não posso me dar bem com a minha recusa, e diante do artigo 232, supre a prova que eu queria produzir, e aí a gente fala em presunção. Presume-se que eu sou o pai. Queridinhos, era o que a gente tinha para falar nessa aula de hoje. Na próxima aula, eu vou reforçar com vocês testemunho e prova pericial. E na semana que vem, falaremos sobre prescrição e decadência. Muito obrigado e até mais.